Meus pais escolheram o aniversário do meu irmão em vez da morte da minha esposa, e então veio a divisão da herança. Liguei para meus pais para contar que minha esposa havia morrido em um acidente e que minha filha estava em coma. Eles disseram que estavam ocupados na festa de aniversário do meu irmão. Uma semana depois, apareceram exigindo 50% do dinheiro do acordo judicial. Entreguei a eles uma foto da minha esposa e da minha filha. A cor sumiu de seus rostos quando a realidade finalmente os atingiu. O silêncio da sala de espera do hospital era um vazio ensurdecedor, quebrado apenas pelo som rítmico e indiferente de um monitor ao longe. Cada bip parecia uma martelada contra a esperança frágil a qual eu tentava me agarrar por minha pequena Emma. O ar estava carregado com o cheiro de antisséptico e medo, um coquetel estéril que não fazia nada para amenizar a dor crua e aberta na minha alma. Eu estava curvado em uma cadeira de plástico dura, daquelas feitas para longas esperas ansiosas, seu frio se infiltrando nos meus ossos, refletindo o gelo que havia se instalado dentro de mim. Minhas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos, meu único ponto de apoio num mundo que, de repente e violentamente, havia saído do eixo na semana anterior. O riso da Sarah, como sinos ao vento, ainda preenchia a memória da nossa cozinha iluminada pelo sol. Emma, com seus 6 anos, ajudava a fazer biscoitos, o que significava que mais farinha acabava nela, cobrindo seu narizinho como uma gatinha travessa, do que na tigela. Sarah jogava a cabeça para trás, aquele som lindo escapando dela enquanto Emma, com toda seriedade, declarava suas obras tortas e levemente queimadas como perfeitas. A cozinha cheirava a baunilha e açúcar quente, o aroma reconfortante de lar, de amor, de uma vida que eu havia dado por garantida. Agora, a lembrança daquele calor era uma miragem cruel nesse presente desolado e ecoante. A ligação chegou numa terça-feira absolutamente comum. Eu estava no trabalho, encarando sem foco uma planilha, com a mente já em casa, com Sarah e Emma. Então meu celular vibrou. Um número desconhecido. Uma voz seca e oficial do outro lado falou de um acidente, do carro da Sarah, de ferimentos graves. Cada palavra era como uma lâmina de gelo me perfurando aos poucos. Não lembro da viagem até o hospital, só um borrão de semáforos e o coração disparado, como um pássaro selvagem preso no peito. Me vi nesta mesma sala de espera, com os minutos se esticando em eternidade. Finalmente, um médico, com o rosto marcado por uma gentileza cansada que já indicava mais notícias, se aproximou. O nome dele era Dr. Ramírez. Me levou para uma sala pequena e reservada, daquelas onde se dá a pior notícia. Sr. Davis, ele começou com voz suave, mas as palavras seguintes foram como um golpe físico, tirando o ar dos meus pulmões. Foi uma colisão grave. Fizemos tudo o que pudemos pela sua esposa. Sarah. Ela não resistiu. Sarah. Morta. A palavra era um vazio, um buraco negro que ameaçava me engolir inteiro. Minha Sarah. Minha Sarah vibrante e amorosa que cantava desafinado no chuveiro e deixava bilhetinhos no meu lanche. Morta. Minha visão embaçou. O quarto pareceu girar. E minha filha? Consegui sussurrar com a voz falhada. Mal reconheci a Emma. O doutor. Ramírez suavizou ainda mais a expressão, se é que isso era possível. Emma está viva, Sr. Davis, mas está em coma. Ela sofreu um traumatismo craniano importante. E está na UTI. Estamos monitorando de perto. Viva. Uma vela fraca tremeluzindo numa escuridão imensa. Mas em coma. Minha menininha de 6 anos, minha tagarela, aquela que tinha medo de monstros embaixo da cama, agora estava perdida em algum lugar. Eu não conseguia alcançá-la, seu corpo pequeno ligado a uma rede de tubos e fios num quarto frio e cheio de bips. Senti o chão sumir sob meus pés. Acho que... senti. Não sei. Tudo o que eu sabia era que o meu mundo, o mundo lindo e cuidadosamente construído que eu compartilhava com Sarah e Emma, tinha sido completamente e irreversivelmente despedaçado. No meio daquele caos de dor e medo, meu primeiro instinto, meu único instinto, foi ligar para os meus pais. John e Mary, meu pai e minha mãe. Moravam a algumas horas de distância. Eles precisavam saber que eu precisava deles. Imaginei eles largando tudo, correndo até mim, os braços da minha mãe trazendo consolo, a força contida do meu pai sendo o meu alicerce. Era um reflexo automático, a crença profundamente enraizada de que, na sua hora mais escura, sua família seria seu refúgio. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui discar o número. O telefone tocou, cada toque uma eternidade. Finalmente, minha mãe atendeu, a voz um pouco alta demais, alegre. Dava para ouvir música ao fundo, risadas, o tilintar de copos. Michael. Que surpresa! Ela disse animada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e incontroláveis. Minha voz estava presa, quebrada. Mãe. Pai. Mal consegui formar as palavras. Aconteceu. Aconteceu um acidente. É sobre a Sarah. Ela se foi.
Um soluço escapou de mim, cru e animal. E a Emma? A Emma está em coma. Houve uma pausa, um instante de silêncio, onde os sons da festa do outro lado pareciam ainda mais altos, mais intrusivos, um contraponto grotesco à minha dor. Então a voz da minha mãe, agora mais tensa, mas ainda com aquele tom distante de quem está numa comemoração. Ah, Michael, que terrível. Realmente terrível. Outra pausa. Olha, querido, estamos bem no meio da festa de 30 anos do Jason. A gente não pode simplesmente sair assim, pode? Seu irmão ficaria arrasado. Todos os nossos amigos estão aqui. Planejamos isso há meses. Eu não conseguia respirar. Parecia que meus pulmões estavam sendo espremidos por um torno invisível. A descrença lutava contra um horror frio e crescente. Mãe, você me ouviu? Perguntei, com a voz falhando, desesperado para que ela entendesse o tamanho do que eu acabava de dizer. Ah, Sarah morreu. Minha esposa morreu. A Emma está na UTI lutando pela vida. Meu pai, John, pegou o telefone. A voz dele era impaciente, um pouco irritada, como se eu tivesse ligado num momento inconveniente com um problema pequeno. Filho, isso é uma notícia terrível. De verdade, um péssimo momento. Estamos devastados por você, claro, mas essa é uma data importante pro Jason. É um grande marco para ele. Vamos tentar te ligar amanhã, tá? Aguenta firme. Seja forte. E então, o clique. O tom de desligado. Fiquei olhando pro meu telefone, a foto alegre da família na tela de bloqueio. Sarah e Emma na nossa última viagem à praia, todas sorridentes e bronzeadas, agora uma zombaria cruel. O silêncio no corredor do hospital não era mais só quietude, era ensurdecedor, amplificando aquelas palavras finais. Ocupados. Eles estavam ocupados. Seja forte. Minha esposa estava morta, minha filha inconsciente, e meus pais estavam ocupados. A palavra ecoava nas câmaras desertas do meu coração, cada repetição era mais uma facada de traição. O fantasma da música da festa parecia zombar de mim pelo fone. Os dias seguintes foram um borrão de corredores estéreis, conversas sussurradas com o Dr. Ramírez e o tic-tac agonizante do relógio ao lado da cama da Emma na UTI. Seu rostinho pálido, perdido entre tubos e fios que a mantinham viva. O único som era o suspiro rítmico do respirador, um batimento cardíaco mecânico que trazia conforto e ao mesmo tempo lembrava constantemente sua fragilidade. Eu falava com ela, cantava as canções de ninar que a Sarah costumava cantar, segurava sua mãozinha imóvel, rezando por um sinal, qualquer coisa. Meu melhor amigo, Mark, estava lá. Dirigiu até mim assim que soube, sua presença era um apoio silencioso e firme no meio da tempestade da minha dor. Ele não dava frases feitas. Só sentava comigo por horas, fazia questão de eu comer algo, ouvia quando eu precisava falar e compreendia quando eu não conseguia. Ele foi o irmão que eu precisava, a família que apareceu. O apoio dele, calmo e constante, era um contraste gritante com o silêncio dos meus próprios pais. Eles ligaram no dia seguinte, chamadas curtas e mecânicas, cheias de pausas constrangidas e mais comentários sobre como estavam chocados e tristes. Mas nenhuma oferta de vir, nenhuma pergunta real sobre a Emma além de um superficial como ela está. Então veio a tarefa insuportável de planejar o funeral da Sarah. Como se escolhe um caixão para o amor da sua vida? Como se escolhe o vestido que ela vai usar na despedida final? Cada decisão era uma nova onda de dor, um pesadelo surreal do qual eu não conseguia acordar. Fiz tudo sozinho, com Mark ao meu lado quando precisei, um escudo silencioso contra as perguntas bem-intencionadas, mas sufocantes, do agente funerário. Meus pais, John e Mary, e meu irmão Jason compareceram ao funeral. Dirigiram até lá na manhã do enterro e sentaram-se no primeiro banco. Minha mãe enxugava os olhos com um lenço que parecia nunca ter visto uma lágrima de verdade, meu pai olhava fixo à frente, com expressão fechada. Jason parecia desconfortável, mexendo na gravata, e me lançou um murmurado, foi mal, cara, ao passar por mim. O luto deles parecia encenado, uma obrigação social cumprida. Mal olharam as fotos da Sarah que eu organizei com tanto carinho, o sorriso dela uma lembrança dolorosa de tudo o que perdemos. Mal disseram seu nome. Frases vazias ditas em tons baixos. Ela era uma boa mulher. Que tragédia. Eles não perguntaram sobre o estado da Emma. Não se ofereceram para ficar, para ajudar com a montanha de coisas que precisavam ser feitas, para simplesmente estar presentes. Pouco depois do funeral, enquanto eu estava ao lado do túmulo da Sarah, o cheiro de lírios e da terra recém-revolvida pesado no ar, meu pai me deu um tapa no ombro. A gente vai indo, filho, ele disse. Viagem longa de volta, e o Jason tem aquele compromisso amanhã. Eles foram embora, com meu irmão indo atrás, um alívio evidente no rosto dele. Eles me deixaram ali, em pé, diante da terra crua, lembrando a realidade que agora era minha. O silêncio que deixaram para trás era ainda mais alto do que antes.
Os dias após o enterro se misturaram, num ciclo monótono de visitas ao hospital, noites sem dormir e uma dor tão profunda que parecia um peso físico esmagando o meu peito. Emma seguia em coma, uma pequena guerreira frágil numa batalha que eu só podia assistir de longe. O doutor Ramírez era cautelosamente otimista, apontando pequenos sinais quase imperceptíveis. Uma leve queda na pressão intracraniana, um tremor de pálpebra que ele achou ter visto. Cada um era um fio de esperança ao qual eu me agarrava com desespero. Ela é forte, Michael, ele dizia, com um olhar gentil. Ela está lutando. E eu lutava com ela, movido por café, pelo amor de pai e pelo perfume desvanecido da Sarah ainda preso no travesseiro dela em casa. Foi nesse período de esperança frágil e desespero esmagador que fui contatado por David Shum, um advogado indicado pela seguradora da Sarah. Era um homem calmo, profissional, que falava com respeito sobre o acordo do acidente. O motorista responsável era claramente culpado, e a seguradora dele, somada à nossa cobertura de motorista não segurado, significava que haveria uma quantia significativa envolvida. Ele explicou os valores, números que representavam tudo o que eu havia perdido e tudo o que a Emma precisaria para o que provavelmente seria uma vida inteira de cuidados. Não era uma fortuna. Era dinheiro manchado, uma dívida paga pelo futuro roubado da minha filha e pela vida roubada da minha esposa. Gastar isso era a última coisa na minha mente. Exceto para garantir que Emma tivesse todos os recursos possíveis, todas as terapias, toda a chance de recuperação. Era uma responsabilidade pesada, mais um peso sobre meus ombros já sobrecarregados. Alguns dias depois da primeira conversa com o Sr. Shum, numa tarde cinzenta e chuvosa, eu estava em casa tentando separar algumas roupas da Sarah. Cada vestido, cada lenço liberava uma nova enxurrada de lembranças, o perfume dela ainda ali, leve, mas presente, agarrado aos tecidos como um fantasma. A tarefa era insuportável, mas necessária. A campainha tocou, uma interrupção inesperada. Eu não esperava ninguém. Mark estava no trabalho. Abri a porta e lá estavam meus pais, John e Mary, e meu irmão Jason, parados na varanda. Pareciam deslocados, desconfortáveis. Por um instante tolo e traiçoeiro, uma faísca de esperança acendeu dentro de mim. Talvez tivessem percebido. Talvez o choque tivesse passado e estivessem ali para pedir desculpas, para finalmente oferecer o apoio que eu tanto precisava. Michael, disse minha mãe, a voz mais suave do que eu tinha ouvido em semanas. Podemos entrar? Dei um passo para o lado, com um nó se formando no estômago. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, com a voz neutra. Eles entraram na sala, que ainda ecoava com o riso da Sarah, agora um santuário da vida que foi destruída. Jason afundou imediatamente no sofá e tirou o celular do bolso. Meus pais permaneceram em pé, olhando ao redor com um ar que não era de conforto, mas de avaliação. Como está a Emma? Perguntou meu pai, o olhar não encontrando o meu. O mesmo, respondi com a garganta apertada. Ainda em coma. Os médicos estão esperançosos, mas... é um caminho longo. Minha mãe assentiu, um gesto pequeno, quase imperceptível. Sim, bem, essas coisas levam tempo. O silêncio se instalou. Jason rolava a tela do celular, alheio ou indiferente. O ar estava carregado de coisas não ditas, mas não eram as que eu esperava ouvir. Não eram palavras de consolo, ou de amor, ou de luto compartilhado. Finalmente, meu pai pigarreou, um som que parecia sinalizar uma mudança no ar, como a queda de pressão antes de uma tempestade. Trocou um olhar rápido e nervoso com minha mãe. Michael, ele começou, a voz agora assumindo um tom formal, quase de negócios. Sobre esse dinheiro do acordo que você vai receber por causa do acidente. Meu sangue gelou. Fiquei olhando para ele, uma sensação nauseante começando a crescer. Sua mãe e eu conversamos sobre isso, ele continuou, os olhos finalmente encontrando os meus, firmes e decididos. E acreditamos que 50% é uma parte justa para nós. As palavras pairaram no ar, obscenas e inacreditáveis. 50%. Senti o sangue sumir do meu rosto. Meu peito apertou, como se um torno invisível estivesse me tirando o ar, exatamente como quando recebi a notícia sobre a Sarah. Olhei para eles, essas pessoas que se chamavam meus pais, e pela primeira vez só vi estranhos com olhos frios e calculistas. Minha voz, quando finalmente consegui falar, saiu como um sussurro, carregada de uma incredulidade tão profunda que doía fisicamente. 50%, repeti, com gosto de cinzas na boca. Vocês, estão falando sério? A Sarah se foi. Minha esposa está morta. A Emma está lutando pela vida numa cama de hospital, o futuro dela é incerto. E vocês, estão aqui pedindo o dinheiro dela? Senti minhas mãos começarem a tremer, um tremor que vinha de dentro e se espalhava. Acho que... Dei um passo para trás, como se esperasse um golpe físico. Minha mãe, Mary, se enrijeceu na hora, ativando seus escudos defensivos. Sua voz veio afiada, cortante. Bom, nós te criamos, não foi?
Aquela educação de faculdade cara não foi de graça. Sabe disso. A gente se sacrificou muito por vocês dois. Só. John assentiu com força, animado pelo apoio dela. E ajudamos você a dar a entrada nesta casa aqui, Michael. Você não teria isso sem a nossa ajuda. Considere como um retorno do nosso investimento, filho. Uma forma de mostrar um pouco de gratidão. E sinceramente, ele acrescentou, com um tom já de desprezo, para que um homem e uma criança doente precisam de tanto dinheiro? A gente também tem necessidades. O telhado precisa de reparo. O carro já deu o que tinha que dar. Jason, meu irmão, finalmente levantou os olhos do celular, com um sorriso de canto no rosto. O filho favorito, o queridinho que nunca fazia nada errado. É, Mike, ele disse, a voz carregada de arrogância. Eles merecem. Fizeram muito por você ao longo dos anos. E convenhamos, eu também podia usar um empurrãozinho para lançar meu novo app. Isso poderia ajudar a família toda. Os olhos dele brilhavam com egoísmo e oportunismo. A audácia, a ganância crua e descarada, me tirou o ar. Minha dor, ainda aberta e constante, foi tomada por uma raiva branca, ardente. Caminhei até a lareira, os movimentos duros, automáticos. Peguei a foto emoldurada da Sarah e da Emma no nosso último Natal, Sarah com o braço em volta da Emma, as duas usando gorros de Papai Noel. Me virei e estendi a foto para eles, minha mão tremendo tanto que a imagem parecia desfocar. Isso, murmurei, a voz falhando. É por isso que eu preciso do dinheiro. Por ela. Por tudo que ela perdeu. Pelo cuidado que ela vai precisar, por Deus sabe quanto tempo. Por tudo que vocês claramente não entendem ou não querem entender. É isso que família significa para vocês? Foi por isso que vieram aqui hoje? O dinheiro é mais importante do que uma vida? Do que o futuro da própria neta de vocês? Minha voz se partiu na última palavra, a pergunta pairando no ar como um julgamento. Eles olharam a foto, depois para mim, os rostos por um momento indecifráveis, até se endurecerem. Os lábios da minha mãe se apertaram. Não seja tão dramático, Michael, ela disparou. É só uma questão prática. Prática? Ri, um som áspero e quebrado. Você acha que isso é prático? A sala, que antes era cheia do calor e das risadas da Sarah, agora parecia contaminada pela ganância deles. Fora. Eu disse, a voz baixa, trêmula de uma raiva que eu não sabia que existia em mim. Saiam da minha casa agora. Minha recusa foi clara. A reação deles foi imediata e venenosa, a fachada de preocupação, por mais fina que fosse, se desfez completamente, revelando o egoísmo nojento por trás. Ingrato, sibilou minha mãe, o rosto contorcido de raiva. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos retribui? Você sempre foi o egoísta, Michael, acrescentou meu pai, a voz alterada. Sempre pensou só em si mesmo. Família tem que ajudar a família. Nós somos seus pais. A ironia dessas palavras era um veneno difícil de engolir. Eu não discuti. Não respondi. Apenas apontei para a porta, meu silêncio era um muro que eles não conseguiam atravessar com acusações. Eles saíram, batendo a porta atrás de si, suas palavras furiosas ecoando pela casa que, de repente, ficou em silêncio. Afundei no sofá, ainda com a foto da Sarah e da Emma nas mãos, e chorei. Chorei pela Sarah, pela Emma, e pela família que achei que tinha, a família que acabou de revelar ser uma ilusão monstruosa. Dias depois, o telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela estava fria, imperiosa. Michael, vamos fazer uma reunião de família no domingo aqui em casa. A tia Carol vai estar presente. Seus primos Mark e Lisa também. Esperamos que você compareça. Precisamos discutir essa situação como adultos razoáveis. Uma armadilha, humilhação pública, eles iam tentar reunir os parentes para ficarem do lado deles, para me pintar como vilão. Só de pensar, me deu enjoo. Meu primeiro instinto foi recusar, cortar relações de vez. Mas então um pensamento diferente surgiu. A tia Carol, irmã mais nova da minha mãe, sempre foi a mais razoável, a mais empática da família. Se alguém poderia enxergar a verdade, seria ela. E talvez uma parte ingênua de mim ainda tivesse esperança de que, se os outros ouvissem toda a história, entenderiam. Então, com o coração pesado e uma sensação de desastre iminente, aceitei ir. A sala da casa dos meus pais, onde cresci, de repente parecia estranha, hostil. Cada foto de família na parede, cada objeto familiar parecia uma acusação. A tia Carol me deu um sorriso pequeno e simpático quando entrei, um pequeno sinal de calor em um ambiente frio. Meus primos Mark e Lisa pareciam desconfortáveis. Evitavam meu olhar. Meu pai começou a apresentar o caso deles como um promotor.
falou sobre os sacrifícios, o apoio incondicional a mim e a Jason, as contribuições financeiras ao longo dos anos, cada detalhe exagerado, cada ato de obrigação parental distorcido como se fosse uma dívida que agora eu devia a eles. Me retratou como frio, insensível e ganancioso, acumulando um dinheiro enquanto meus pais amorosos passavam dificuldades. Minha mãe intervinha com exclamações chorosas, e agora eu percebia, completamente falsas, sobre suas preocupações e necessidades. Jason, ao lado deles, balançava a cabeça com ar sábio, acrescentando suas próprias distorções sobre quanto eles mereciam aquilo e como isso ajudaria toda a família. Eu ouvia, com um nó frio de raiva e desespero crescendo no estômago. A sala parecia um tribunal e eu era o réu. Meu crime, aparentemente, era não querer entregar o futuro da minha filha enlutada para a ganância insaciável deles. Quando finalmente terminaram, todos os olhos se voltaram para mim. O silêncio era espesso de expectativa. Foi a tia Carol quem falou primeiro, a voz calma e firme no meio daquele clima carregado. John, Mary, disse ela, olhando para meus pais. Michael está passando por uma tragédia terrível. Vocês têm certeza de que esse é o momento certo para falar de dinheiro? Ele está de luto. E os custos médicos da Emma? Vão ser imensos, não vão, Michael? Ela se virou para mim, os olhos cheios de uma preocupação genuína que foi um alívio para meu espírito machucado. Assenti, incapaz de falar com um nó na garganta. As palavras dela, simples e diretas, romperam a narrativa egoísta deles, uma pequena âncora de lucidez num mar de manipulação. Meus pais ficaram momentaneamente desconcertados, mas logo se recuperaram, repetindo seus direitos e necessidades. A reunião terminou sem resolução, apenas com um abismo ainda mais profundo entre nós. Saí de lá me sentindo desgastado e machucado, mas a intervenção silenciosa da tia Carol plantou uma pequena semente de resistência no meu coração. Eu não estava completamente sozinho ao enxergar o egoísmo monstruoso deles. Os dias depois daquela reunião de família desastrosa foram dos mais escuros que já vivi. As acusações dos meus pais, o desprezo de Jason, o silêncio desconfortável dos meus primos. Tudo girava na minha cabeça, um coquetel tóxico de raiva, mágoa e uma solidão esmagadora. Eu me sentia afundando, o peso de tudo me sufocando. Será que eu estava errado? Será que o luto distorceu minha visão da realidade? Será que eles estavam certos? Que isso era uma forma distorcida de lealdade familiar? E eu que era egoísta demais para entender. As perguntas me corroíam, minando minha força. O estado da Emma continuava instável. Havia dias bons, com aqueles pequenos sinais de esperança que o Dr. Ramírez apontava, e dias ruins, em que alarmes soavam e as enfermeiras corriam com vozes urgentes, num coro que alimentava meus piores medos. Em uma dessas noites especialmente difíceis, enquanto eu estava sentado ao lado da cama dela, vendo o peitinho dela subir e descer com a ajuda do ventilador, o rosto pálido e imóvel à luz suave dos monitores, cheguei ao meu ponto mais baixo. O peso esmagador de tudo. A ausência constante da Sarah, uma dor incessante. A fragilidade da vida da Emma, a traição da minha própria família. Tudo isso desabou sobre mim com a força de um golpe físico. Enterrei o rosto nas mãos, o silêncio do quarto da UTI amplificando a tempestade dentro de mim. Eu não aguento mais, pensei. As palavras eram um grito silencioso na minha mente. Estou falhando com ela. Estou falhando com a Sarah. O desespero era algo palpável, um manto frio e pesado ameaçando sufocar o pouco de força que me restava. Olhei para uma foto da Sarah que eu mantinha sobre a pequena mesa ao lado da cama da Emma, seus olhos cheios de luz e riso, o braço em volta de uma Emma sorridente num piquenique no verão passado. O que eu faço, meu amor? Sussurrei para a imagem sorridente, a voz rouca. Como luto contra eles e ainda mantenho tudo em pé pela Emma? Como protejo ela disso? Desse veneno? Como sem resposta, senti uma leve pressão na minha mão. Olhei para baixo. Os dedos da Emma, tão pequenos e frágeis, haviam se mexido quase imperceptivelmente contra os meus. Minha respiração travou. Foi o menor dos movimentos, talvez apenas um reflexo, mas naquele momento parecia um sinal. Uma mensagem da minha menina, da Sarah, um lembrete do porquê eu estava lutando. A imagem da vulnerabilidade da Emma, sua completa dependência de mim, e a lembrança do amor firme e inabalável da Sarah por nossa filha começaram a dissipar a névoa do meu desespero. Um novo sentimento começou a crescer sob a dor e a raiva, uma determinação fria, firme. Meus valores mais profundos, o amor pela minha filha, meu senso de justiça, a memória da vida que Sarah e eu construímos, começaram a se solidificar numa base inabalável. Eu não deixaria que eles destruíssem o que restava da minha família. Eu não deixaria que tocassem no que era da Emma. Na manhã seguinte, liguei para David Shum, o advogado. E expliquei tudo. Não apenas sobre o acordo, mas sobre a exigência dos meus pais, a reunião de família, a pressão constante. Ele ouviu pacientemente, seu tom calmo e profissional era um alívio diante do caos emocional que eu vivia. Michael, ele disse quando terminei, a voz empática, mas firme.
Legalmente, esse dinheiro do acordo é para o benefício da Emma, principalmente para o cuidado dela agora e no futuro, e também para você como cônjuge sobrevivente da Sarah. Pela sua perda. Seus pais não têm absolutamente nenhum direito legal sobre isso, independentemente de qualquer ajuda financeira que possam ter oferecido no passado. E isso foi um presente ou, no máximo, um empréstimo pessoal entre familiares, totalmente separado disso. Ele explicou os passos que podíamos seguir para proteger os fundos, principalmente criando um fundo irrevogável em nome da Emma, com condições rígidas de acesso, garantindo que fosse usado apenas para o bem-estar dela. Suas palavras foram uma tábua de salvação, me puxando de volta da beira do colapso. Então, considerando a postura agressiva dos meus pais e as justificativas deles baseadas em ajuda financeira anterior, o Sr. Chun fez uma sugestão crucial. Michael, ele disse com atenção, pode ser prudente, apenas como medida de defesa, fazer uma revisão completa de todos os vínculos e transações financeiras significativas que você teve com seus pais. Só para garantir que não exista nenhuma vulnerabilidade, nenhum documento esquecido ou acordo que eles possam tentar distorcer ou explorar para te pressionar ainda mais. Às vezes, pessoas que agem assim seguem um padrão. As palavras dele ressoaram com uma precisão assustadora. Padrão. Mais tarde naquele dia, a tia Carol ligou. A voz dela era hesitante, cheia de preocupação. Michael, querido, estou tão preocupada com você desde aquela reunião horrível. O que seus pais e o Jason estão fazendo é simplesmente errado. Desprezível. A validação dela foi como um bálsamo nos meus nervos em carne viva. Não deixe que te intimidem, Michael. A Sarah gostaria que você defendesse a Emma com unhas e dentes. Então ela fez uma pausa. Sabe, é curioso. Lembrei de algo de muitos anos atrás. Seu avô, meu pai, deixou alguns títulos de investimento para você e para o Jason, para os estudos. O Jason recebeu a parte dele, eu sei disso. Mas a sua? Sua mãe disse que foi investida de outra forma, que foi usada para pagar sua faculdade, mas isso sempre me pareceu meio vago. Seus pais sempre foram meio agarrados quando o assunto era dinheiro, especialmente quando se tratava do Jason. Só, tenha cuidado, querido. Muito cuidado. As palavras da tia Carol, combinadas com os conselhos do Sr. Chun, acenderam algo dentro de mim. Padrão. A agarração. Destino. Era hora de olhar mais de perto. Com a orientação de David Chun e uma determinação sombria, comecei o processo doloroso, mas necessário, de vasculhar registros financeiros antigos. Extratos bancários arquivados há anos, caixas empoeiradas com documentos do tempo da faculdade, trocas antigas de e-mails. Era como uma escavação arqueológica da minha própria vida, revelando camadas de história esquecida. E então eu encontrei. Ou melhor, encontrei vários. O primeiro foi um conjunto de extratos de um fundo educacional criado pelos meus avós maternos, os pais da Carol. Realmente tinham criado o fundo para mim, Menana e Papai Miller. Eu me lembrava vagamente deles comentando sobre isso. Meus pais haviam administrado o fundo, dizendo que tudo estava sendo usado para minha faculdade e despesas. Mas, ao revisar cuidadosamente os extratos daquele período, cruzando com as faturas reais das mensalidades da faculdade, uma discrepância nauseante surgiu. Havia retiradas substanciais, dezenas de milhares de dólares, que não batiam com os meus custos educacionais. Grandes somas inexplicáveis desaparecendo. Minhas mãos tremiam enquanto eu encarava um comprovante de retirada particularmente alto, datado do verão antes do meu segundo ano. A linha de descrição estava em branco. Mas então, vasculhando e-mails antigos num HD externo, encontrei uma troca entre meu pai e minha mãe da mesma época. O e-mail do meu pai dizia: Jason precisa disso pro novo projeto. Vai dar certo. Desta vez podemos tirar da conta de educação do Michael. Ele vai entender um dia, ou nem vai notar os valores exatos. Vamos só dizer que foi tudo pra faculdade. A resposta da minha mãe: tem certeza? John, parece errado, mas o Jason está tão empolgado. O novo projeto do Jason naquele ano havia sido uma tentativa desastrosa de lançar uma marca de camisetas de grife que faliu em menos de 6 meses, depois de ele gastar absurdamente numa festa de lançamento e numa viagem à Europa em busca de inspiração. Meu fundo educacional, descobri, financiou essa fantasia empreendedora passageira e o passeio continental dele. O enjoo subiu pela minha garganta. Não era só o dinheiro. Era a decepção calculada e fria. Anos deles me deixando acreditar que haviam se sacrificado tanto pela minha educação, quando, na verdade, tinham desviado fundos destinados a mim pelos meus próprios avós para salvar meu irmão irresponsável. Mas não terminou aí. O assistente jurídico do Sr. Chun, ao investigar possíveis pendências financeiras como parte do processo, encontrou outra pérola. Um contrato de empréstimo de quando eu tinha 19 anos. A assinatura era minha, mas eu mal me lembrava. Um consignatário numa linha de crédito hipotecário que meus pais haviam feito. Disseram que era só uma formalidade, algo para ajudar no score de crédito, para uma pequena reforma.
Eu era jovem, ingênuo, confiava neles. A tal reforma havia sido, ao que parecia, uma nova sala de vidro e um cruzeiro de luxo que eles fizeram naquele ano. Eles pagaram as parcelas, então na época não afetou meu crédito. Mas a vulnerabilidade, o fato de terem me exposto a esse nível de dívida sem meu consentimento real e informado, era mais uma camada de traição profunda. As peças se encaixaram com uma clareza horrível. Não era um incidente isolado de ganância motivado pelo acordo da Sarah. Era um padrão enraizado de exploração financeira, de me verem não como filho, mas como um recurso, uma rede de segurança. O cofre da família. A exigência atual não era um desvio. Era uma escalada nascida de uma vida inteira de impunidade. Uma raiva fria e sólida se instalou no meu coração, superando o desespero. A dor pela Sarah ainda estava lá, e uma ausência permanente, mas agora acompanhada por uma determinação firme. Eles me subestimaram. Confundiram meu luto com fraqueza. Estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Esse conhecimento, por mais doloroso que fosse, paradoxalmente me fortalecia. Eu não estava mais lutando apenas pelo futuro da Emma. Estava lutando pelo meu passado, pela verdade, e pela autoestima que eles tentaram me tirar. A mudança na Emma foi sutil no começo, mas depois inegável. Alguns dias depois de eu descobrir a verdade devastadora sobre os anos de manipulação financeira dos meus pais, eu estava sentado ao lado da cama da Emma lendo sua história favorita, O Coelhinho de Veludo, com a voz pesada de lágrimas contidas. De repente, senti de novo aquela leve pressão na minha mão. Mas dessa vez não foi apenas um espasmo. Seus dedinhos se fecharam levemente ao redor dos meus. Meu coração disparou. Olhei para o rostinho dela e as pálpebras tremeram. Então, devagar, milagrosamente, se abriram. Os olhos da Sarah, turvos e desfocados no início, encontraram os meus. Papai, ela sussurrou, a voz fraca, áspera, como um fio de som. O som mais bonito que já ouvi na vida. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, lágrimas de pura alegria e alívio. Estou aqui, minha menina, respondi com a voz embargada. O papai está bem aqui. O Dr. Ramírez confirmou depois. Emma estava oficialmente fora do coma. O caminho até a recuperação seria longo e difícil, cheio de terapias e incertezas. Mas ela voltou. Minha menina voltou. Naquele momento, olhando nos olhos sonolentos mais conscientes dela. As últimas sombras de dúvida sobre o que eu precisava fazer em relação aos meus pais e ao Jason desapareceram. Eu queimaria o mundo se fosse preciso para protegê-la, para garantir que seu futuro estivesse seguro e livre da toxicidade deles. O despertar da Emma foi o catalisador final, o impulso de força que eu precisava para a tempestade que sabia que estava vindo. Com a orientação meticulosa de David Shen, me preparei. Ele recomendou que toda a comunicação sobre o acordo passasse a ser feita por meio dele. Em seguida, enviou uma carta formal aos meus pais e ao Jason, solicitando uma nova reunião. A carta era breve, profissional, afirmando apenas que eu gostaria de discutir uma resolução sobre assuntos relacionados à herança e ao acordo. Sem nenhuma pista do que eu havia descoberto. Também liguei para a tia Carol e perguntei se ela estaria disposta a estar presente, não como participante, mas como observadora imparcial. Ela aceitou imediatamente, com a voz cheia de apoio silencioso. O que você precisar, Michael? Eu estarei lá. No dia da reunião, senti uma calma estranha. As emoções intensas das últimas semanas tinham se transformado num propósito frio e claro. Eu tinha as provas organizadas cuidadosamente em uma pasta. Cópias dos extratos do fundo, os e-mails comprometendo-os, os documentos do empréstimo com coassinatura. Aquilo não era mais sobre raiva. Era sobre verdade e consequências. Eles chegaram ao escritório do Sr. Shen. Meu pai, John, minha mãe, Mary, e meu irmão Jason. Entraram com um ar de confiança cautelosa, talvez até um toque de superioridade, provavelmente achando que meu pedido de reunião indicava uma disposição para negociar, para ceder às exigências deles. Jason, especialmente, parecia quase triunfante, como se já pudesse sentir o gosto do dinheiro. O Sr. Shu iniciou a reunião com postura profissional e neutra. Deixei que ele conduzisse, explicando o estado atual do acordo, os valores estimados e o formato legal da distribuição, enfatizando que o objetivo principal era o cuidado vitalício da Emma. Como esperado, não demorou para meu pai interromper. Sim, tudo isso é ótimo, Sr. Shun, disse ele, impaciente. Mas vamos ao que interessa, Michael. Presumimos que você teve tempo para pensar, para refletir sobre nossa parte justa de 50%. Minha mãe assentiu em concordância, com uma expressão de preocupação materna forçada que agora eu via como pura encenação. Somos sua família, Michael. Só queremos o que é justo. Deixei o silêncio pairar por um momento. Então olhei diretamente para eles, com um olhar firme.
Antes de discutirmos qualquer valor relacionado à minha esposa falecida e à minha filha em estado crítico, eu disse, a voz sem o tremor de antes, acredito que precisamos abordar algumas pendências financeiras antigas, algumas discrepâncias do passado. Vi um lampejo de inquietação nos olhos do meu pai, a boca da minha mãe se apertou. Jason franziu a testa, confuso. Abri a pasta e deslizei o primeiro conjunto de documentos sobre a mesa de conferência polida. Os extratos do fundo educacional da vovó e do vovô Miller com as retiradas inexplicadas destacadas. Por exemplo, continuei, até mesmo neste fundo educacional, parece haver cerca de $30.000 retirados ao longo de 2 anos. Esse valor não corresponde a nenhuma das minhas mensalidades ou despesas documentadas de faculdade. Em seguida, deslizei as impressões dos e-mails entre eles sobre o novo projeto do Jason. Talvez esses e-mails esclareçam para onde o dinheiro realmente foi. Ao que tudo indica, financiou a viagem de mochilão do Jason pela Europa e sua breve tentativa de abrir uma marca de camisetas, não minha educação, como me fizeram acreditar. O rosto do meu pai ficou vermelho. Minha mãe arregalou os olhos e levou a mão ao peito. Isso é mentira. Como você ousa? Usamos esse dinheiro para suas despesas reais, ela gaguejou, a voz aguda. Os registros não mostram isso, mãe, eu disse em tom calmo. Então empurrei o contrato do empréstimo com coassinatura. E tem isso. Um empréstimo de crédito com garantia hipotecária, considerável, que aparentemente coassinei aos 19 anos para uma pequena reforma que, segundo os registros, coincidiu com a construção de uma sala de vidro e um cruzeiro de 2 semanas no Caribe. Um empréstimo que eu não compreendia de verdade e que me colocou em risco financeiro. Sempre pagamos as parcelas, meu pai resmungou, a confiança dele visivelmente desmoronando. Nunca te prejudicou. Foi uma traição de confiança, afirmei. Um padrão de me usarem como rede de segurança financeira sem meu consentimento consciente. Tia Carol, sentada em silêncio ao lado, soltou um suspiro audível, um som de profunda decepção que pareceu murchar ainda mais meus pais. Jason se remexia desconfortável. Olhando dos pais para mim, o horror surgindo em seu rosto à medida que percebia que nada estava saindo como havia planejado. Eles ainda tentavam distorcer os fatos, negar, minimizar, até que eu joguei minha última carta. A segunda reviravolta. Mas esse comportamento passado, por mais revoltante que seja, eu disse, fixando o olhar no Jason, empalidece diante das maquinações mais recentes. Peguei meu celular e coloquei sobre a mesa. Estava limpando uns aparelhos antigos em casa, um iPad da família que a Sarah costumava usar. Ainda estava conectado a várias contas, e encontrei algumas trocas de mensagens bastante reveladoras. Olhei diretamente para o Jason, cujo rosto havia perdido toda a cor. Mensagens suas, Jason, para a mamãe e o papai, a partir do dia seguinte ao acidente. O dia em que a Sarah morreu e a Emma entrou em coma. Li uma em voz alta, com tom frio e firme. Mãe, pai, vocês precisam pegar esse dinheiro do Mike quando o acordo sair. Vocês ouviram o que aconteceu, vai ser muito. Essa é minha única saída desse caos. Tô falando sério. Digam que precisam. Digam que ele deve isso a vocês. Sejam firmes. Não deixem ele dizer não. Olhei para cima. Há outras mensagens desesperadas suas, Jason, detalhando suas crescentes dívidas de jogo, os agiotas a quem você deve por causa do seu último aplicativo fracassado. Então essa exigência dos 50%, essa preocupação repentina com o bem-estar financeiro de vocês, mãe e pai, não era apenas sobre as necessidades de vocês ou sobre algum investimento que fizeram em mim. Era mais uma vez para livrar o Jason das consequências, usando a morte da minha esposa e o sofrimento da minha filha como moeda de troca para sua irresponsabilidade catastrófica. O silêncio na sala era absoluto. Sufocante. Jason parecia ter levado um soco no estômago. Abriu a boca, depois a fechou, os olhos se movendo rapidamente entre os pais e eu. Então ele desmoronou. Eu não queria que fosse assim, ele gaguejou, a voz num tom de lamento desesperado. Era para eles só pedirem com jeitinho. Eu disse para serem sutis. Eu não sabia que você ia descobrir as dívidas. A confissão dele, patética e egoísta, ficou no ar, selando a culpa coletiva dos 3. Meu pai afundou na cadeira, parecendo décadas mais velho, o rosto pálido. Minha mãe cobriu a boca com uma mão trêmula, um soluço sufocado escapando. A fachada de união não apenas desmoronou, foi completamente obliterada, revelando o núcleo podre da dinâmica familiar. Tia Carol apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de uma tristeza profunda e de nojo. O momento de justiça não teve sabor de vitória. Foi apenas profundamente doloroso. O Sr. Chum pigarreou suavemente. Diante dessas revelações, Michael, quais são suas intenções com relação ao acordo e à sua família? Respirei fundo, o ar da sala pesado, tóxico. Olhei para meus pais, para meu irmão, vendo-os agora não mais pelo filtro distorcido da obrigação familiar, mas com uma clareza dolorosa e crua. O dinheiro do acordo, declarei,
com a voz firme, sem espaço para debate, será inteiramente destinado ao cuidado da Emma, sua recuperação e seu futuro. Será colocado em um fundo irrevogável, gerido por fiduciários independentes, com supervisão judicial, se necessário. Vocês não verão um centavo. Fiz uma pausa, deixando que aquilo penetrasse. Além disso, continuei, com as palavras soando como cinza na boca, mas necessárias, até que cada um de vocês reconheça plenamente tudo o que fez. Os anos de manipulação financeira, o abuso emocional, e este ato final, desprezível, de traição envolvendo a morte da Sarah e o ferimento da Emma. E até que busquem ajuda profissional de verdade para isso, essa doença que contaminou nossa família, vocês não terão lugar na minha vida. E mais importante ainda, não terão lugar na vida da Emma. Ela merece paz, segurança e amor. Ela merece mais do que esse legado tóxico. Não houve mais argumentos, nem negações. Apenas um silêncio atordoado, cheio de vergonha. Meu pai olhava fixamente para a mesa. Minha mãe chorava em silêncio, os ombros tremendo. Jason mantinha a cabeça baixa, derrotado. Eles deixaram o escritório do Sr. Shin pouco depois. Partiram quebrados, envergonhados. Nenhum pedido de desculpas foi feito, apenas palavras murmuradas, incoerentes, enquanto saíam, a partida deles uma admissão silenciosa da falência moral profunda em que viviam. A dinâmica de poder havia mudado, de forma irreversível e fundamental. Quando a porta se fechou atrás deles, uma onda de exaustão me invadiu, tão profunda que parecia que eu poderia dormir por um ano. Mas por baixo disso, havia uma paz estranha, silenciosa. A tempestade tinha passado. O câncer havia sido confrontado, nomeado e removido. Foi uma cirurgia dolorosa, brutal, mas foi feita. Eu havia protegido minha menina. Eu havia honrado a memória da Sarah. Eu havia me reconectado comigo mesmo. Meses se transformaram em um ano. A recuperação da Emma foi um testemunho do espírito incrível que ela tem e do trabalho incansável de seus médicos e terapeutas. Houve retrocessos, claro. Dias cheios de frustração e lágrimas. Mas o progresso dela foi constante. O riso dela, ainda um pouco frágil às vezes, se tornou o som mais bonito da nossa casa silenciosa, uma melodia de esperança e resiliência. O dinheiro do acordo, protegido no fundo que David Shin criou com excelência, financiou o melhor cuidado possível. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, terapia lúdica. Cada marco que ela alcançava, os primeiros passos sem ajuda após semanas em cadeira de rodas, sua primeira frase completa, o retorno do brilho travesso no olhar, era uma vitória que Sarah teria celebrado, uma vitória pela qual eu lutei com tudo o que tinha. Eu também estava me curando, devagar, dia após dia. A ferida deixada pela morte da Sarah sempre faria parte de mim, como uma cicatriz sensível. Mas ela já não definia todos os meus momentos. Encontrei consolo na recuperação da Emma, na construção de uma vida nova, mais tranquila, para nós dois. Mark continuou sendo meu amigo fiel, um verdadeiro irmão. A tia Carol se tornou uma presença constante e serena em nossas vidas, uma figura de avó para Emma, seu apoio silencioso era um alívio constante. Formamos nossa própria pequena família, construída não por obrigação de sangue, mas por amor genuíno, respeito e vivências compartilhadas. Ouvia fragmentos sobre meus pais e Jason por meio da tia Carol, que mantinha um contato mínimo e tenso com eles. Eles não estavam bem. As dívidas do Jason aparentemente o alcançaram de forma espetacular, levando a problemas legais e mais ruína financeira. Para meus pais, que provavelmente tentaram salvá-lo de novo. A reputação deles na pequena comunidade onde viviam também sofreu, à medida que os rumores sobre o comportamento deles inevitavelmente começaram a circular. Não havia satisfação da minha parte, nem prazer na desgraça deles, apenas o reconhecimento triste e distante de que escolhas têm consequências. Eles nunca procuraram com um pedido de desculpas sincero, nunca demonstraram arrependimento verdadeiro pela destruição que causaram. E assim o abismo entre nós permaneceu. Às vezes, tarde da noite, depois que a Emma dormia, eu me sentava perto da janela olhando as estrelas e refletia sobre toda essa jornada dolorosa. Família, aprendi, não há um laço inquebrável que te obriga a suportar abuso ou traição. Família de verdade é um refúgio, um porto seguro construído sobre amor incondicional, respeito inabalável e uma verdade conquistada com esforço. Perder a Sarah, lutar pela Emma, encarar o lado mais feio do meu próprio sangue, quase me destruiu. Mas, ao mesmo tempo, forjou dentro de mim uma força que eu nunca soube que tinha. Me mostrou quem eu realmente era e o que significa família de verdade, a que você escolhe e que escolhe você de volta. Às vezes, percebi, o caminho para a cura, para a libertação, é se afastar daqueles que causam os ferimentos mais profundos, mesmo que compartilhem seu nome. É sobre estabelecer limites.